Boa noite, meus amados. Antes de tudo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deixa eu só marcar aqui meu relógio, porque senão posso me perder no tempo aqui. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, graças te damos, porque o Senhor tem sido fiel. Podemos testemunhar a tua fidelidade, o teu amor para conosco, olhando para a tua obra, sendo realizada pelos teus filhos. E no meio de tanta dor, no meio de tanta loucura desse mundo, ainda assim podemos testemunhar da luz do Evangelho, transformando vidas, conectando vidas, por amor do teu nome, por amor à tua palavra. E certamente isso é manifestação da tua fidelidade, da tua promessa. Somos gratos por esse tempo agora, onde queremos refletir, queremos concentrar, queremos abrir nosso coração e abrir nossa mente para entender melhor a tua palavra. Certamente é com o entendimento dela que nossos passos são mais firmes na caminhada com o Senhor. Precisamos da tua luz e queremos recebê-la. Prepara o nosso coração como um terreno para receber a semente da boa palavra. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Muito bem, meus amados. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma leitura. Pode deixar aberto suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Deixa aberto lá. E a gente, até chegar a Efésios capítulo 5, vai demorar um pouquinho hoje, tá? Deixa aberto aí só para preparar você para a leitura. Mas eu queria recapitular um pouquinho a mensagem de ontem e fazer uma conexão com as palavras que eu quero trazer hoje. Então, ontem nós observamos que o nosso texto, Romanos capítulo 8, versículo 29, está dentro de um texto que tem como tema principal o tema da segurança. Deus, nos assegura, Deus não nos condena. E a explicação dessa ausência de condenação está na obra de Jesus. E está também na ação do Espírito Santo. Naquele texto, Paulo vai nos ensinar que o Espírito Santo habita em nós e ele faz uma obra que a lei não conseguia fazer. Ele dá vida, coisa que a lei não conseguia, o Espírito faz isso. Apesar de que o Espírito opera em nós, é o Espírito da ressurreição, o Espírito que ressuscitou Cristo é o Espírito que habita em nós, ainda assim precisamos entender que vivemos num mundo marcado por dificuldades. Ele chama isso de os sofrimentos do tempo presente. Ou seja, viver nesse mundo envolve testemunhar, vivenciar ou protagonizar algum tipo de coisa ruim, como fome, nudez, perigo, espada. Essa é a realidade do mundo. E mesmo assim, mesmo diante dessa realidade, o Espírito ainda opera em gemidos. E ali nós aprendemos que nós temos 3 gemidos: o gemido da criação, o gemido do Espírito, o gemido do cristão. Nós gememos ou lamentamos e oramos e clamamos a Deus como Pai, porque diante da realidade que nos é colocada, como o sofrimento do mundo presente, a gente tem uma vocação a seguir, um chamado a seguir. Deus nos deu o mundo como herança, Ele vai dizer, nós somos filhos, por isso somos também herdeiros. Nós temos um mundo como herança e Deus quer que nós sejamos instrumentos dEle para mudar esse mundo. O problema é que esse mundo é marcado por muita dor, por muito sofrimento, sofrimentos do tempo presente. Ainda assim, Paulo vai nos ensinar que o Espírito opera em nós. É nesse contexto que ele vai dizer que no meio desses gemidos e sofrimentos, ainda assim o propósito de Deus ainda é colocado, digamos assim, em ação. Isso não, paralisa a obra de Deus. Isso não paralisa o chamado do Senhor. Deus nos chamou, e ele vai dizer no capítulo 8, versículo 28 e 29, e ele vai dizer que nós trabalhamos juntos com Deus para o bem desse mundo. Mesmo que esse mundo esteja gemendo, mesmo que esse mundo tenha sofrimento, ainda assim nós somos cooperadores de Deus numa grande obra. E dentro dessa obra, ele vai dizer, Deus tem como propósito nos fazer semelhantes e moldar-nos assim como o seu Filho é. E o meu ponto hoje é exatamente essa passagem. Fazer-nos como Jesus. Dentro do plano do Senhor, Ele quer nos fazer como Cristo. E isso é fundamental para a nossa missão nesse mundo. E meu foco hoje vai ser essa realidade de que nós somos chamados para sermos conforme o Senhor. Jesus, nessa passagem, é o nosso modelo. E é isso que eu queria trabalhar com vocês. Antes de ler Efésios capítulo 5, que é o texto que eu quero falar que Cristo é o nosso modelo, eu queria trazer algumas realidades, algumas verdades bíblicas que confirmam isso. Porque
quando você encontra essa verdade em Romanos capítulo 8, versículo 29, a gente pode achar que essa verdade ela está presa naquela passagem, ou ela está limitada àquela passagem, mas muito pelo contrário. À medida que você vai lendo o Novo Testamento, você percebe que essa verdade, que Deus quer nos fazer como seu filho, ela aparece em quase todo o Novo Testamento. Eu queria então fazer um breve panorama dessa verdade, de que Deus quer nos transformar como seu filho, à luz de várias declarações, de várias verdades que encontramos no Novo Testamento, que ratificam isso que encontramos aqui em Romanos 8, 29. Primeira verdade aqui tem a ver com a própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, não precisa abrir aí. No capítulo 4, Paulo vai dizer que Deus nos chamou e que Deus derramou dons. A imagem é muito bonita. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu, como aquele que subiu foi o mesmo que desceu, que ele encarnou. E a imagem, ele traz de um salmo a imagem de uma guerra, de alguém que batalha e depois da batalha traz presentes, traz despojo da guerra. E a imagem é que na encarnação de Jesus, ele batalhou a nosso favor. E ao subir ao céu, ele derramou dons, presentes, que em Efésios tem como objetivo esses dons, aliás, não é nem objetivo, mas esses dons são pessoas. Diferente de 1 Coríntios capítulo 12, onde dons são capacitações do Espírito, aqui em Efésios, Paulo faz questão de construir o texto de uma maneira diferente para dizer o seguinte: não é só que Deus nos deu capacitações, Deus nos deu pessoas capazes pelo Espírito Santo, e essas pessoas são presentes para a igreja. O que isso tem a ver com ser igual a Jesus? É que existem vários objetivos para esses dons. Eu listei alguns aqui: o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço, a edificação do corpo de Cristo, e no final, Paulo vai dizer, por que Deus então derrama esses dons à sua igreja? Porque Ele lança esses presentes maravilhosos à sua igreja, para que eles possam alcançar a medida da estatura de Cristo. O que é isso? Deus nos deu dons para sermos conforme Jesus, para que a igreja fosse uma manifestação visível e tangível de Jesus. Essa é a ideia. Então percebe que a verdade de Romanos 8, 29 não está lá só em Romanos 8, 29. Quando Deus derrama os seus dons, Ele quer ver a igreja refletindo Jesus Cristo. Ele quer, pela capacitação do Espírito, fazer com que nós sejamos Cristo para as pessoas. A igreja deve ser Jesus Cristo para as pessoas. Uma das coisas que às vezes me incomoda, né, em como a gente pode agir como igreja, é quando eu vou para o Novo Testamento, para os Evangelhos, eu começo a observar o comportamento de Cristo, a vida do Senhor Jesus. A gente percebe que parece que Cristo tinha um tipo de imã para a gente ruim. Concorda? Inclusive, isso foi objeto de muita crítica. Em Lucas capítulo 15, a passagem clássica, né, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Aquela parábola, ela aparece em que contexto? Num contexto em que muita gente de má fama aparece. Quando Lucas diz que pecadores se chegam a Jesus, a palavra pecadores ali não é a palavra teológica que a gente usa para pecado. Ali a palavra pecadores pense em alguém de má fama, socialmente falando. É essa galera. Pense na gente assim, as pessoas mais ruins que você imagina, elas estão lá, se aproximando de Jesus. O que é interessante é porque, se a igreja foi capacitada pelos presentes que Deus deu para ser conforme a medida da estatura de Cristo, ou seja, para sermos como Ele era, e que nós devemos ser essa manifestação visível de Cristo na terra, porque muitas vezes esses mesmos pecadores não se aproximam de nós. Porque essas mesmas pessoas não encontram em nós algum tipo de bálsamo. Eu sei que ali eu vou encontrar um abraço. Eu sei que ali eu vou encontrar um acolhimento. Eu sei que ali eu vou encontrar o perdão. Eu sei que ali a minha vida vai ser transformada. Porque às vezes não encontra isso. Deus tem um projeto de nos fazer semelhantes a Cristo. E segundo Efésios, está ligado inclusive aos dons. Então, à medida que eu vou fazendo referência a essas verdades, elas estão ratificando que essa verdade de nos fazer parecidos ou moldar-nos como Jesus é uma verdade importante na Escritura. Segundo momento, em vários momentos na Escritura, inclusive em Romanos 5 e também aqui em Efésios capítulo 2,
Cristo ele é apresentado a nós como o cabeça de uma nova humanidade. Isso é um ponto muito importante para a gente entender na Escritura. A Bíblia basicamente vai dividir a humanidade, em Romanos capítulo 5, com dois grandes representantes. O primeiro homem e o segundo homem. Entenda que a palavra primeiro homem, lá para Adão, não é uma questão cronológica, porque Jesus Cristo não é o segundo homem. Concorda comigo? Então, a ideia de que existe a primeira humanidade, esse grupo de pessoas que surge e então estão sob o comportamento desse representante chamado Adão. Jesus, então, quando surge, ele surge como representante de uma nova humanidade. A questão é que as traduções às vezes lutam com isso quando fala do novo homem, lembra disso? E é muito comum no linguajar evangélico alguém dizer assim, não, é o velho homem lutando com o novo homem. Só que o novo homem na Escritura é Jesus como representante de uma nova humanidade. Então, se Adão é um representante de uma humanidade, Jesus é o representante de uma nova humanidade. E essa verdade mostra para a gente que ele é o padrão a ser seguido. Então, você deve ter ouvido aquela frase do tipo, errar é humano. Não é isso? Já ouviram isso? Essa declaração está errada. Porque errar não é humano. Porque o nosso modelo de humanidade é Jesus. Na verdade, Jesus nos veio para que sejamos mais humanos do que qualquer outra coisa. Porque Deus não quer fazer da gente outra coisa a não ser seres humanos. Ou você acha que Ele vai fazer de você um anjo? Não existe isso. O que Deus quer fazer de nós são seres humanos. O problema é que a gente não quer ser humano, a gente quer ser Deus. Aí é outra coisa. Mas Ele quer que sejamos seres humanos. E o nosso modelo de humanidade, quem é? É a figura de Jesus. Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 5. Em Efésios capítulo 2, ele vem para unir judeus e gentios e ser esse cabeça da nova humanidade. Em Romanos capítulo 5, ele é contraposto aí com a figura de Adão. Jesus é o novo homem. Mas ainda assim, você vai tendo alguns detalhes que vão aparecendo nos evangelhos que ratificam essa ideia, que não são muito claros, como por exemplo, Jesus Cristo, quando começa seu ministério, ele começa fazendo o batismo, certo? Ele começa no batismo ali de João Batista, é uma transição. João Batista vai pregar no deserto. A gente se pergunta, por que ele não procurou outro lugar? Porque o deserto. Observe que alguns lugares de pregação na Bíblia são importantes. No livro de Atos, por exemplo, os pregadores geralmente estão conectados ali ao templo, não é de graça. Então, quando você encontra João Batista pregando no deserto, aquilo também não é de graça. Aqueles que estudam a mentalidade do primeiro século dizem o seguinte, qualquer pessoa que quisesse começar um novo movimento, um movimento novo naquela época, ele teria que começar no deserto. Por que no deserto? Porque o deserto é o não lugar. O deserto é onde não existe nada. O deserto é o começo de alguma coisa. Então, quando Cristo vai ao deserto e ele é batizado, e você está encharcado da Escritura, você já leu muito o Antigo Testamento, você já leu ele de ida e volta, você já leu voltando, indo e voltando, você está encharcado. Quando você vê um pregador no deserto e ele então entrando nas águas, e ele se submetendo às águas, você entende que ali algo está começando. É o início de alguma coisa. Okay? A própria imagem do batismo, que nós chamamos aqui na igreja batista, né? A imagem do batismo, principalmente a ideia da imersão, ela, se você observar historicamente as conexões de vida e água na Escritura, é muito bonito. Porque Pedro vai dizer para a gente que Deus criou tudo da água e através da água. Então, quando alguém sobe naquela imagem do batismo, para mim, é uma simbologia extremamente linda. Porque alguém está subindo e você tem uma imagem de vida que vem das águas. O que isso tem a ver com sermos igual a Jesus? Ele foi batizado nas águas no deserto, dando o start, o início a uma nova realidade, uma nova humanidade, onde ele é o quê? O padrão da nova humanidade. Se alguém quer ser um ser humano, tem em Cristo o modelo. Adão não é modelo de ser humano. Jesus é o modelo de ser humano. E parte da glória que a gente falou ontem tem a ver com isso. Porque lembra que Deus os coroou com honra e glória.
o que o ser humano faz é acabar com essa glória. Na medida em que o ser humano entende-se como ser humano e tem em Cristo como o modelo de humanidade, o modelo maior de humanidade, ele se torna humano e isso é glorioso. Porque estamos vivenciando a humanidade como ela deveria ser vivenciada. Mais do que isso, Cristo também é chamado de primogênito. Inclusive no texto que a gente leu ontem, e o texto também que a gente cantou hoje, é o texto que fala que ele é o primogênito. E ele é chamado de primogênito da criação, primogênito dentre os mortos e primogênito entre muitos irmãos. Várias vezes Cristo recebe esse título de primogênito. Então ele é o novo Adão, ele começou a nova realidade, ele é a nova humanidade e ele é o primogênito de uma nova realidade. Tudo isso mostra para a gente o que de maneira indireta? Para quem devemos estar olhando. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso padrão? Onde eu encontro realmente o modelo de uma vida humana? Onde eu encontro realmente um comportamento onde eu posso dizer assim é que a gente funciona. Quando eu fui para o seminário, eu gostaria de contar esse exemplo porque foi trágico, assim, um pouquinho trágico. Fui para o seminário que eu estudei, um seminário interno. A gente morava lá. Só que o seminário, o meu seminário, originalmente, ele era numa cidade chamada Juazeiro do Norte, no Ceará, no interior do Ceará. E esse seminário foi transferido para o Crato, que é uma cidade vizinha. Porém, algumas coisas ficaram ainda em Juazeiro. Por exemplo, os casados que não tinham onde morar, assim, tinham casa, eles não tinham dormitório para casados, só para solteiros. E eu já fui casado, eu casei em 97. Então, em 97 eu caso, no final do ano, e em fevereiro eu vou para o seminário morar no Juazeiro. E eu morava literalmente numa estrutura abandonada. Quando eu cheguei lá, eu não sabia onde ia morar, entendeu? Aquele fervor de ser pastor. Eu quero ser pastor. Quero ser pastor, né? E aí, onde é que você vai morar? Não interessa onde eu vou morar. Coloquei minhas coisas em cima de um caminhão. O meu parceiro foi comigo, tinha um Fiat 147, sabe o que é isso? Olha aí. Só que eu tenho 1,85. Ele tinha 1,92. Então era eu e ele em cima desse Fiat 147. E o Fiat 147 em cima de um caminhão. A gente foi, vamos para lá. Quando a gente chegou lá, nesses escombros, a gente teve que limpar tudo. Era um lugar abandonado. Teve que morar lá nesse canto abandonado. Quando a gente chegou lá, a gente viu uma máquina assim, ó. Aí eu falei, cara, isso é uma máquina de lavar Brastemp, velho. Aí esse meu amigo falou assim, cara, a gente ligou lá para o diretor. Ó, diretor, tem uma máquina aqui. Não, pode usar, se quiser usar, pode usar. E a gente tentando usar essa máquina, tentando, vai, máquina e volta. Joga a água dentro, ela vazava para tudo que era canto. Eu disse, cara, essa máquina está aqui, porque ela não funciona, por isso que ela está aqui, brother. E aí teve uma hora que num relance, eu olhei, lá atrás da máquina, tinha uma plaquinha escrita assim, máquina de secar. A gente estava trabalhando como se fosse uma máquina de lavar. Sabe qual é o ponto? Eu estou querendo dizer com isso. É que nós somos máquinas de secar, mas nós queremos ser máquinas de lavar. E a gente nunca vai funcionar. A gente só sabe funcionar quando a gente olha para o verdadeiro modelo de ser humano. Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, quando você vê Jesus Cristo agindo, amando, cuidando, acolhendo, abraçando, recebendo, curando, orando, você não está vendo o extraordinário. Você está vendo um ser humano. Ali é ser um ser humano. Que passar daquilo é tentativa de ser qualquer outra coisa. Porque o único ser dentro da criação que quer ser outra coisa é a gente. Não é verdade? Você nunca vai encontrar um passarinho arrasado, depressivo, no galho. Ah, eu queria tanto mergulhar nas águas e ser um grande peixe. Não vai rolar isso. O único ser que quer ser outra coisa chama-se ser humano. E Cristo é o nosso modelo de humanidade. Por isso a gente tem que ser igual a Ele, nos moldar como Ele. Mas tem mais verdades bíblicas que reforçam o versículo 29 que eu quero trabalhar com vocês hoje. A verdade da união com Cristo. Essa é uma verdade profunda que está em várias passagens, principalmente nas cartas de Paulo. Paulo faz questão de dizer que quando nós acreditamos em Jesus, acreditamos no valor, no significado, no poder da sua morte, da sua ressurreição, nós estamos então conectados com Ele.
E ao estarmos unidos com Ele, nós vivemos a vida dele. Então, mais uma verdade que reforça a ideia de que Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo. Mas mais do que isso, veja os evangelhos, porque eles existem. Eles existem para mostrar para a gente, não somente o que Cristo nos ensinou, não somente o que Ele fez por nós na cruz, mas também para nos ensinar como é que é viver no reino que Ele veio estabelecer. Nós gostamos muito, eu quero trabalhar isso inclusive na aplicação final, nós gostamos muito de falar que nós temos um rei. Ele é o nosso rei. Mas quem estabelece o reino do rei? Somos nós. Ok? Nós temos que vivenciar esse reino. Como é que eu aprendo isso? Boa parte vem do meu contato com os evangelhos. Os evangelhos estão prontos para responder a pergunta: quem é Jesus? Por que eles estão preocupados em nos dizer quem é Jesus? Por que eles estão preocupados em dizer o que ele dizia, como é que ele se comportava, como ele se relacionava com aqueles que eram antagônicos a ele? Porque os evangelhos existem para dizer isso, porque ele é o nosso padrão. A gente pode ir ainda mais. A gente pode ir lá para o final do Evangelho de Lucas, e lá nós encontramos Jesus Cristo caminhando com um grupo de discípulos, né? Os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo conhece essa história. E lá o texto vai dizer para a gente claramente que Jesus Cristo abriu a Escritura e mostrou para eles, desde Moisés até os profetas, que tudo falava a respeito dele. Tudo é sobre ele. Absolutamente. Há um texto maravilhoso, lindo em 2 Coríntios, quando Paulo vai dizer para a gente que Jesus, ele é o sim de Deus para todas as suas promessas. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o verdadeiro homem, ele é o cabeça, o primogênito, aquele que iniciou a nova humanidade. Ele é o cabeça dessa realidade chamada igreja, como fonte para nós de sabedoria, de conhecimento, de poder. Ele é a nossa referência. Beleza? Para terminar, e talvez, quem sabe, a gente chega aqui na passagem de Efésios capítulo 5, eu queria falar uma outra questão que reforça essa ideia de Cristo como modelo. Vê se vocês conseguem pegar meu raciocínio aqui. Quando nós vamos para o Novo Testamento, e para o Antigo Testamento também, nós encontramos várias exortações, mandamentos, orientações divinas, certo? O meu livro, o título do meu livro é O Habitat da Moralidade. O que eu quero dizer com isso? É que as leis do Senhor, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, as exortações, os provérbios, a sabedoria de Deus, ela não é solta. Ok? Ela tem um ambiente onde ela surge. Os mandamentos do Senhor não são do nada, não são ex nihilo. Não, veio um mandamento aqui, do nada apareceu aqui uma ordem. Não rola isso. Quando Deus dá uma instrução, uma orientação, essa orientação está dentro de um ambiente que tem que ser respeitado, para que essa orientação possa ser devidamente compreendida. Beleza? Pronto. Entenderam a parada, né? É isso. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar várias exortações, mandamentos, orientações de Deus. Beleza. E elas basicamente são ancoradas em 3 realidades. Ó. Quando Paulo diz, faça isso, não faça aquilo outro, evita isso, foge daquilo outro, cuidado com isso, ele vai orientar essas orientações, ou fundamentar essas orientações em 3 realidades. Primeira realidade, ele mostra o momento histórico em que nós estamos. Ele vai dizer, faça isso, lá, porque nós somos nova criação. Paulo está querendo dizer o que para a gente? Nós estamos num novo estágio da realidade. Então, para colocar aquela ordem no lugar certo, ele vai orientar a gente e dizer assim, escuta bem, entende onde você está historicamente. Percebe que o nosso calendário, ele é antes e depois de Cristo? Essa realidade, antes e depois de Cristo, não é uma realidade somente histórica, ela é teológica. Entendeu? Dividir a história do mundo em antes e depois de Cristo é dizer o quê? Que depois dele as coisas mudaram. Antes e depois de Cristo não é uma realidade somente histórica, é histórica teológica. Aliás, a teologia bíblica é teologia histórica, porque ela é ancorada na história. Nós acreditamos num Cristo que veio realmente historicamente. Então as coisas mudaram quando ele veio. Então Paulo faz questão de dizer isso. Por exemplo, circuncisão, discussão lá em Gálatas, ele vai dizer,
A circuncisão não importa, ou a incircuncisão, o que importa é que nós somos nova criação. É uma nova realidade, é um novo momento. Quando você abre os evangelhos, Mateus, principalmente os sinóticos, basicamente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando eles vão resumir a pregação de Jesus, como é que eles resumem a pregação de Jesus? Jesus Cristo veio e ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é assim? O que Cristo está dizendo? Mas, espera aí, então, quando os evangelistas dizem que Cristo pregava isso, quer dizer que Cristo passava o dia inteiro falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo. A gente sabe que Cristo era muito mais criativo do que isso. E que isso, na verdade, é uma síntese de tudo que ele pregava. Mas ao dizer está próximo o reino de Deus, está dizendo as coisas vão mudar. Então, muitas vezes, quando Paulo orienta a gente em alguma coisa, vai dizer assim, entenda aonde você está historicamente. Segunda base para as orientações no Novo Testamento: a construção de um povo. Muitas vezes Paulo vai tentar dizer, faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, não minta. Quando é que um pai diz para o filho, não minta, filho? O pai vai dizer, né, o paizão lá, evangélico, o crente, o gospel, né, ele vai dizer assim, não minta, filho. Olha, Deus não gosta. Isso é muito feio. Jesus fica triste com isso, quando você mente. Interessante quando Paulo vai dizer assim, não mintam. Certamente ele diria a mesma coisa, ele poderia dizer a mesma coisa, mas o ponto dele é, não mintam, porque isso não constrói. A gente usa a palavra edifica. Não é isso? A palavra edificação, que a gente usa de maneira muito pessoal, a gente usa assim, eu não fui edificado hoje. Edificação é construção, Deus está construindo um povo, e a mentira não colabora para essa construção. Então, muito do que Paulo vai dizer, por exemplo, não furtem. Antes trabalhe, para que você possa ajudar a pessoa. Mas para que ajudar? Porque isso constrói. Quando Paulo vai dizer o seguinte, que nem tudo edifica. Algumas coisas não edificam. Ele vai dizer assim, o conhecimento pode te ensoberbecer, mas o amor constrói, o amor edifica. Qual é a base de Paulo, então? Eu quero que você faça isso, porque esse seu ato é um ato de construção. Então, quando Paulo vai orientar algo a gente, ele dá a base. Qual é a base? Onde nós estamos. Segunda base, se estamos construindo alguma coisa ou não. E terceira base que ele usa, quando ele quer apelar, quando ele quer dizer assim, faça isso. Ele não somente diz onde nós estamos historicamente, ele não somente diz que isso constrói ou destrói, ele vai dizer, porque é assim que Jesus Cristo vivia. Ele é a base da nossa moral. A base da nossa moral não é um código somente, é uma pessoa. É um comportamento que vem dele. E tem vários momentos que ele faz isso. Por exemplo, Romanos capítulo 15. Os irmãos estão discutindo comida, bebidas e dias, que crente gosta de brigar. Não é não? Crente gosta de brigar por coisas bestas. Inclusive. Não é só brigar, vamos brigar, mas vamos brigar por coisa besta. Porque para ser crente, tem que brigar por coisa besta. Comida, bebidas e dias. Esse dia é mais importante do que esse. Esse dia é mais importante. Vamos guardar aquele dia? Paulo vai dizer, alguns acham que um dia é mais importante do que o outro. Outros acham que um dia é igual aos outros. Cada um leve isso para sua casa e resolva isso pessoalmente. Acabou a conversa. Entendeu? Eu me lembro que uma vez estava pregando não, eu trabalhei numa igreja no interior do Ceará, quando seminarista, como a gente é seminarista, a gente trabalha em várias igrejas, né? E eu trabalhei um ano com crianças, numa comunidade lá em Juazeiro. No segundo ano eu trabalhei numa cidadezinha no sertão central do Ceará, viajava 5 horas. E depois também trabalhei em 2 cidades do interior, e no final trabalhei na própria cidade do seminário. E eu me lembro que chegou um rapaz lá, e eu era seminarista, dava aula na escola bíblica. Aí ele chegou para mim e disse assim, irmão Rômulo, rapaz, aqui na igreja eles não comemoram o Natal, sabia? Isso é mesmo. E aí? Não, porque eu acho absurdo, sabe? Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo. Eu disse, não sei, você quer comemorar? Se quer, então faça o seguinte, compra um peru, me convide, me leve e a gente resolve isso, tá bom? É só isso que você queria? Esse era o problema para você? O cara estava querendo discutir dias, que é mais ou menos importante, o que é, o que não é, fazer disso um alvo de grande discussão. Paulo vai dizer assim, alguns acham que um dia é mais importante do que outros. Comida e bebida, Paulo vai dizer assim. E nesse contexto ele vai dizer o seguinte, olha,
Vamos ser como Jesus. Ó, vamos ser como Ele. E aí ele vai dizer uma frase de Jesus interessante. Ele vai dizer assim, ó, que Ele não se agradou de si mesmo. Qual a ideia? Não é que Cristo fez algo que não queria fazer. É que o que Ele fez não visava somente Ele, mas algo além dele. Ok? Esse comportamento de Jesus é o que deveria espelhar nosso comportamento. O meu livro é sobre ética. E eu já digo na introdução, e se você não comprou, já você nem precisa comprar. Eu vou logo avisar, logo, né? É uma propaganda ao contrário, desculpa aí, viu, pastor? Se você procura no meu livro de ética uma resposta para cada situação da sua vida, esquece. Primeiro porque nunca existe esse livro. Nem a Bíblia é esse livro. Hã? A Bíblia não está dizendo para você. Ela não tem um versículo para cada situação da sua vida. Se você for atrás de um versículo para cada situação da sua vida, eu já adianto para você, frustração garantida. Não vai rolar. Mas tem alguém que tem um comportamento doador que é padrão para você. Porque o que a gente quer? Nosso coração é legalista, tá? A gente quer o quê? Regras. A gente quer lei. Eu me lembro de um rapaz que chegou na minha igreja. Ele visitou minha igreja uma vez e nunca mais voltou. Não sei se foi por isso, talvez. Mas ele visitou minha igreja, não foi num domingo. E aí nos avisa, alguém falou assim, amanhã tem reunião de homens aqui na igreja, lá. Terminou o culto, o pastor tal, eu queria vir para a reunião de homens. Eu posso vir de bermudas? Não sei. Aí ele olhou para mim, como assim isso? Não sei. Não, pastor, eu posso ou não posso vir de bermudas? Eu não sei. Por que você está fazendo essa pergunta? Não, porque assim, eu queria só saber, e eu não quero dizer para você. Eu quero que você pense por que você quer vir de bermuda. Por que você quer vir de bermuda? Não, pastor, só me diga. Não, não vou dizer. Porque as pessoas querem respostas prontas. Elas não querem pensar. É muito mais fácil você ter uma regra, ou é muito mais fácil você ter um princípio maior, do tipo Jesus Cristo como padrão, dizendo para você assim, ó, não viva só para você, tá? Porque eu não vivi só para mim. Isso é muito mais profundo, muito mais abrangente, muito mais desafiador também. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 15. Beleza. Outra passagem que diz bem claro isso, antes de chegarmos aqui, se um dia a gente conseguir chegar em Efésios capítulo 5, é 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro é uma carta linda, onde Pedro vai incentivar um grupo de irmãos a ter uma vida marcada pela fidelidade, mesmo no meio do sofrimento. E no contexto daquela carta, o contexto lá é de calúnia. Os cristãos eram alvo de muitas mentiras. E Pedro vai dizer para a gente não revidar. Lá no capítulo 2, ele vai falar de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que ele não revidava quando ele era insultado. Olha que coisa. Ele vai dizer assim, ó, e nós devemos seguir os seus passos. Os mesmos passos dele, de não revidar. E eu acho lindo aquele versículo 21, quando ele vai dizer assim, que Cristo, enquanto era ultrajado, ele não revidava, porque ele olhava para aquele que fará a justiça. Entende? Isso é uma base ética da gente. Enquanto você fica procurando regras, olhe para essa pessoa que não olha só para si. Olhe para essa pessoa que é o verdadeiro homem. Olhe para essa pessoa que, segundo esse texto aqui, teve um comportamento de confiança em Deus e aguentou injustiças contra si. Aguentou. Então, o que é interessante, as pessoas dizem, pastor, alguém falou mal de mim, alguém falou assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para ti. Se existe alguém que fala mais mal de ti, é Deus, cara. É porque tu se acostumou com a palavra pecador. Mas a gente acostuma dizer assim, eu sou um pecador. Será que você sabe o que realmente isso significa? Porque se alguém pode dizer assim, você é isso, você é aquilo outro. Meu irmão, o que vier de daqui para cá, deixa eu dizer uma coisa para ti. O meu Deus já falou para mim quem eu realmente sou. E nada que tu vai dizer contra mim é pior do que o que ele já disse para mim sobre mim. Bom? O fato é que o nosso modelo é essa pessoa que não revidou. Ele é o nosso padrão. Esse é o nosso modelo. Deus nos predestinou para sermos conforme o seu Filho. O autor
e consumador da nossa fé, aquele que iniciou a carreira, aquele que é o primogênito, aquele que é o cabeça, aquele que começou todas as coisas, aquele que é o cabeça de uma nova humanidade. Ele é o nosso padrão. A gente quer regras, a gente não quer uma pessoa para ser padrão para a gente. E aí vem Efésios capítulo 5. Qual o contexto dessa passagem aqui? Paulo vem falando do capítulo 4 sobre os dons, pode deixar aberto a Bíblia em Efésios capítulo 5. E ele vem falando sobre como devemos nos comportar. Ele usa muito a linguagem da vestimenta, que é a linguagem que Paulo usa em Gálatas, Romanos e aqui também em Efésios. A ideia é de que quando nós nos conectamos com Jesus, essa linguagem, a linguagem do batismo e a linguagem da vestimenta, é uma linguagem de identificação, de conexão e uma linguagem de mudança. O fato é que quando você se encontra com Jesus, você não pode ser a mesma pessoa, meu irmão. Você deve ter conhecido alguém que já te influenciou, alguém que a presença dessa pessoa já é maravilhosa, já muda você. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Voltando para o meu tempo de seminário. Lá, o seminário que eu estudei, ele foi fundado em 1946. E um dos fundadores, já era bem velhinho, ele só vinha para o seminário dar uma aula de vez em quando, sabe? Raramente. E eu estava lá em 98, 99, quando ele veio visitar o seminário. Bem velhinho. Bem velhinho, vai dar aula de Romanos para a gente. E eu trabalhava na cozinha para conseguir diminuir o valor da prestação da parcela, como é que chama? Da mensalidade. Prestação, que linguagem é essa? A mensalidade do seminário, eu trabalhava na cozinha, eu limpava privada, eu falava para o diretor, o que eu tenho que fazer aí? Cortar, você sabe cortar a planta? Né? Aqui, né? Não. Aqui, sim. Só para conseguir alguma coisa. E eu estava lavando lá os pratos, arrumando a cozinha para a janta, e ele chega, aquela presença, sabe? Sei lá, tinha uns 40 arcanjos se batendo ali ao redor dele, não sei, mas eu olhei assim, aquela presença, aquele homem que chegou lá, aí ele sentou, entrou na cozinha onde eu estava lavando, e disse, pastor, como é que está o senhor? Tudo bom, meu filho? Aquele jeitinho dele. Aí ele sentou, todo sem jeito, o fundador do seminário. Tá? Chegou assim, meu filho, eu não queria atrapalhar você. Eu não queria... você está tão ocupado aí, mas é porque é assim, deixa eu explicar para você. Eu já tenho uma certa idade, eu preciso comer um pouco mais cedo. Tinha como você... Você está entendendo? A educação. Sabendo que era o fundador, da idade que ele tinha, do conhecimento que ele tinha, ele foi todo educado. Cara, se aquilo mexeu comigo, se aquilo me tocou na presença daquela pessoa, como é que alguém tem contato com Jesus e não é transformado? Me diz aí. Se uma pessoa como essa se chega, e aí uma coisa que a gente vai entendendo à medida que a gente vai lendo a Escritura. Na verdade, aquele comportamento dele foi um comportamento de Cristo para mim. Entendeu? Você deve ter testemunhado algo do tipo assim, a pessoa está mal, financeiramente, fisicamente, em termos relacionais, seja lá o que for. Aí você chega e diz assim, fulano, como é que tá? Rapaz, eu vim aqui orar contigo, falar contigo. Tá? Rapaz, eu estou meio assim com Deus, sabe? Deus parece que me abandonou. E eu estou lá do lado do cara, né? Eu estou falando com o cara, eu estou orando por ele, estou perguntando como é que ele está. E ele diz o quê? Deus me abandonou. E a pergunta é, e eu estou fazendo o que aqui? Eu sou quem aqui nessa história? Se não alguém enviado por ele. Como é que você pode dizer que ele te abandonou se eu estou aqui do teu lado, cara? Se eu sou um instrumento, e é uma frase que eu amo de um estudioso que eu gosto muito, ele vai dizer assim, o que Deus quer fazer com o mundo, Ele quer fazer por meio da gente. Ok? Então, entenda isso. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Deus quer fazer que nós sejamos Ele para os outros. Então, uma dica bem prática para você. Pensou algo bom de alguém? Rapaz, eu estava ontem indo para o trabalho, pensei no fulano de tal, um cara tão legal. O que você tem que fazer com isso? Liga e diz, fulano, tu é uma bênção. Por que está falando isso? Porque Deus mandou falar. Acabou. Deus colocou no meu coração isso.
seja Cristo para as pessoas. Ser moldado à imagem de Cristo é ser Cristo para as pessoas também. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 15. Pedro diz isso em 1 de Pedro capítulo 2. E aqui em Efésios, olha o que ele vai dizer. Versículo 1. Portanto, sejam imitadores de quem? De Deus. Pega isso aí agora e leva para casa. Enrola. Vai ver. Essa declaração podia passar um ano inteiro aqui nesse negócio. Sejam imitadores de Deus. Por incrível que pareça, essa semana eu estava lendo o Salmo 40 e o 41. É muito interessante. O salmista vai dizer assim: eu sou pobre. Final do 40. Começo do 41. Bem-aventurado aquele que cuida do pobre. Só quem está falando que é pobre no 40 é Davi, que é rei. Entendeu? E ele vai dizer que Deus cuida dele, Deus cuida do pobre. Então, bem-aventurado aquele que cuida do pobre, ou seja, bem-aventurado aquele que age como Deus. A mesma ideia aqui. Sejam imitadores de quem? De Deus. Como filhos amados. Por que ele diz que imitador é ser filho? Porque na cultura antiga, o filho faz aquilo que o pai faz. Na nossa cultura, né? Por exemplo, eu sou pastor. O meu filho mais velho está fazendo arquitetura. O meu filho do meio, não sei. Eu olho para ele assim, eu acho que ele vai para essa área gastronômica. Ele sempre foi um cara, aquela criança diz assim, ó, quer comer alho? Ele quer. Entendeu? Mais ou menos nesse nível aí. E a ideia dele é, pai, eu quero pelo menos provavelmente ter uma noção do que... Ele tem um paladar muito mais apurado do que muito adulto. Porque ele sempre se propõe, eu quero provar esse negócio aí. Desde pequeno, vendo coisas envolvendo comida e tudo mais, não sei qual vai ser a dele. Mas o fato é que o meu filho mais velho vai ser arquiteto, eu sou pastor. O do meio, não sei quem vai ser. O mais novo, não sei. É aquele ali, uma figura. Cada semana ele é uma coisa. E agora, o que está mais durando é sushi man. Ele ama sushi. A nossa família toda ama sushi, sabe? Se quiser matar a nossa família, é só ir para um negócio desse sushi, botar um veneno, mata todo mundo lá de casa. E aí, uma vez eu levei para um negócio de comida japonesa, e aí eu falei, ele viu o cara lá com aquela fita na cabeça, como é que é? Aquela fitinha na cabeça, e fazendo o sushi lá, eu levei ele. Vamos lá, você vai ver o cara fazendo, ele ficou lá. Ele foi encantado com o cara mexendo lá e tudo. Chegou lá em casa, brother, botou uma fita na cabeça. Não estou brincando, não. Faz mais de um mês que ele está comendo de hashi lá em casa. Com a fita na cabeça. E ele come de hashi, frango, macarrão, arroz. Calebão, vai passar o dia inteiro aqui. Não, pai, eu vou morar no Japão, eu vou ser sushi man. O fato é que um é arquiteto, o outro não sei o quê, o outro vai ser, até agora, sushi man. Mas nenhum vai ser pastor. Mas no mundo antigo, filho de carpinteiro é carpinteiro. Por isso que Jesus vai dizer assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Por quê? Sou filho do diabo, como assim? O diabo teve uma relação com alguma pessoa e me teve? Não, porque as suas obras são as obras dele. Você imita as mesmas obras. Então, quando Paulo vai dizer assim, ó, sejam imitadores de Deus como filhos, porque um filho segue os passos do seu pai. Essa é a imagem. E aí ele vem. Como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. São 3 formas de viver no capítulo 5. Vivam em amor, depois vivam na luz, depois vivam em sabedoria. Paulo vai dizer isso. Quando ele vai dizer vivam em amor, o padrão dele qual é? A cruz. A cruz do Calvário. Deus quer nos moldar a sermos como seu filho. E isso tem algo a ver com a cruz. Porque ele acabou de dizer que ele se entregou como oferta. E isso é viver como amor. A gente quer uma regrinha. É muito mais fácil uma regrinha do que viva como Jesus. Viva em amor. Entregue-se. E aqui é um ponto, ó. Não é que Cristo nos deu presentes. Ele se deu. É bem diferente.
Os pais aí, que muitas vezes não têm tempo com seus filhos, vão tentar recobrar ou tentar ganhar esse tempo como? Dando presente. Não é assim? Não é isso que a cena aqui não é essa. A cena não é Cristo chegando assim, ó, presentinho para tu aqui, ó, vai gostar. Não é isso. A cena é, eu estou me dando para você. Então, ter Jesus como modelo é ter um modelo onde nós amamos e se doamos. Só para fechar aqui o raciocínio do texto e ir para as duas aplicações finais, eu queria lembrar vocês uma coisa interessante. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas a minha Bíblia, versículo 3, ele começa a falar de imoralidade sexual. Alguns textos, não sei se está na sua Bíblia aí, porque todo mundo aqui só usa Bíblia celular, né? Vocês não gostam de Bíblia de papel, não, vocês? Você não gosta desse negócio aqui, não? Opa, tem uma irmã ali, olha aí, uma crente das antigas. Entendeu? Beleza. Vou dizer para vocês uma coisa importante, tá? Isso aqui tem valor, tá? Sabe por quê? Se você for no ônibus... Por exemplo, eu vou para academia, eu levo minha Bíblia, brother. Quando termina a minha série lá, eu sento, que é uma academia muito legal, tem uma parte lá onde ficam as crianças, tudo tem ar-condicionado. Aí eu levo minha mochila, levo minha Bíblia e eu abro minha Bíblia de propósito. Que se alguém chegar aí para mim e perguntar assim, isso é a Bíblia, é? É agora que vai começar o processo. Você está com o celular, você pode estar vendo qualquer coisa. Aqui não. Então só uma dicasinha para você aí, viu? Vamos ressuscitar esse negócio aqui, papel, couro, não? Ou imitação de couro, sei lá o que for. Mas na sua Bíblia, não sei como é que está aí, na sua Bíblia digital, no seu aplicativo, né? Mas na minha, algumas Bíblias, elas quebram o versículo 3, como se fosse um outro assunto, e não é. O que tem a ver a imoralidade sexual com o amor de Cristo na cruz do Calvário? Você faz essa conexão entre imoralidade sexual e cruz do Calvário? Pastor, não faz essa conexão. Pois tem que fazer essa conexão, porque a cruz se conecta com tudo. Qual é o problema da imoralidade sexual? É que, diferente da cruz, no ato imoral, você não se doa. Você usa o outro. Você não se doa. A sexualidade bíblica, ela espelha a cruz. Como assim, pastor? Tem a ver a cruz com a minha cama? Totalmente. Totalmente. A sombra da cruz tem que estar em cima da sua cama, ensinando a você que aquilo é uma doação. Nós temos que viver como ele, em amor, que se entregou por nós. Aí logo em seguida ele vai falar de imoralidade sexual. Como assim? Porque é o contrário. Ele pegou um comportamento do mundo antigo. Você quer ver uma coisa que não é a cruz? É isso aqui, ó. Um comportamento onde a pessoa não se doa. O que a gente aprende então aqui nessa passagem? É que Cristo é o nosso modelo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele é o Adão, o novo Adão, a nova humanidade, o cabeça da igreja. Ele é aquele que tem um modelo maior de comportamento. Ele não agradou de si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 1. E ele se entregou. É isso, muito provavelmente é isso que Paulo chama de a lei de Cristo. Esse ato de se doar. Esse ato, Gálatas, vai dizer para a gente que a gente tem que levar o fardo do outro. Essa ideia de olhar para o outro, se doar para o outro. Isso é ser feito conforme a imagem de Jesus. Beleza? Eu quero trazer aqui duas aplicações para vocês. Porque senão eu vou estourar o tempo e eu sei que depois de alguns minutos o nosso cérebro começa a desligar os acessos aí. Vamos lá. Primeira aplicação que eu tenho para vocês hoje é: Jesus é o nosso Salvador. Mas não somente nosso Salvador, nosso modelo também. A nossa missão, Romanos capítulo 8, ontem, envolve o mundo. E para lidar com ele, somente sendo como Jesus. Somente sendo como ele. Há um livro que mexeu muito comigo nos últimos anos, inclusive eu cito ele no meu livro. É Quando Ajudar Machuca. Um livro muito bom. Nesse livro, esses pesquisadores, os autores colocaram uma pesquisa que foi feita no mundo todo, entre cristãos. E a pergunta que foi feita foi essa: o que Cristo veio fazer no mundo? A maioria das pessoas responderam: ele veio para morrer pelos meus pecados, para que eu vá para o céu.
Essa foi a resposta. E essa resposta está certa, mas ela é incompleta e ela é pobre. Por quê? Ela é individualista. Ele morreu pelos meus pecados. E ela é passiva para que eu vá para o céu. Só que não é isso que a gente está lendo nessas passagens aqui, não. Essas passagens estão ensinando para a gente que Deus quer que nós vivamos a realidade da nova humanidade, da nova criação, aqui e agora. Esse seu olhar para o céu pode ser uma fuga de viver o reino aqui e agora. Então guarda isso aí para você. Quando você vê uma manifestação na rua, a galera quebrando tudo, entenda dessa forma. Ali você tem alguém querendo o reino sem o rei. Você chega lá, qual é a parada aí que está acontecendo aí? O nosso salário está baixo, a passagem aumentou, seja lá o que for, é uma passeata, todo mundo querendo que o reino melhore, mas não querem o rei. Então você vai para a igreja, onde tem muita gente dizendo, ele é o nosso rei, mas não vivem o reino. Não estabelecem o reino por suas vidas. Cristo é o nosso Salvador, mas também é o nosso modelo de vida, de uma nova humanidade que tem que ser vivida aqui e agora. A escatologia, aquilo que a gente espera no futuro, não é uma fuga do presente. É uma orientação para o presente, mas não é uma fuga do presente. Muita gente fica olhando para o futuro, fugindo da responsabilidade de viver como Cristo aqui e agora. E nesse processo, como a gente viu ontem, envolve gemer. A gente vai gemer, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, porque o mundo tem seus sofrimentos da era presente. Mas ainda assim, isso não empata aquilo que Deus nos chamou para fazer, sermos Cristo para as pessoas. E aí vem minha segunda aplicação. A cruz, que é retratada aqui nessa passagem de Efésios capítulo 5, que é símbolo de morte, é o nosso modelo de vida. É assim que a gente vive, como quem se entrega, como quem se doa. Eu não vou entrar no mérito dessa questão da psicologia, da psiquiatria, que isso é uma confusão grande, eu não sei como é que vocês pensam isso, eu não quero jogar nenhuma bomba dentro da igreja de vocês aqui. Eu quero juntar, não quero separar ninguém. Mas, no meio de tantas propostas de como viver melhor, de tantos conselhos, como viver melhor, uma alimentação balanceada, academia, caminhada, o que mais? Uma série de propostas de uma vida melhor, comida light, comida diet, blá, 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 blá. Deixa eu te dizer uma terapia boa aqui. Esqueça de você e viva para o outro. Assim você vai estar reproduzindo Jesus. Ok? É o que o Timothy Keller chamava de a bênção do autoesquecimento. Isso é maravilhoso. Nós estamos em 2025, eu fui em 2023, eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma trilha de Petrópolis até Teresópolis, pela montanha. Muito legal essa trilha. São 3 dias andando, 3 dias sem tomar banho. Olha, o meu filho do mais novo ia amar. Mas, quando a gente sobe lá, tem um lugar chamado Castelo de Açu, uma pedra enorme. A gente viu o sol nascendo lá. E uma coisa que eu achei legal que me veio à mente foi: o que é legal da montanha, quando você tem Deus, é que você sempre é coadjuvante. Entendeu? Você olha assim, cara, é muito grande, é muito lindo, é maravilhoso. Pois é, a vida é assim, nós somos só coadjuvantes. A gente até se esquece da gente. Isso é uma experiência maravilhosa. O que é adorar? Quando o cara termina o culto assim, o culto estava meio assim, cara, você não adorou não, brother. A gente conversa. Se estivesse adorando, você estava esquecendo de você. Você estava louvando o Senhor. Você vai fazer o que aqui? Fazer uma análise de qual foi a nota que foi alcançada, de qual foi o canto que foi cantado. Você não estava adorando. Quem adora se esquece de si. Entendeu? E isso é a essência da humanidade. A gente foi feito para isso. Porque se a cruz é um modelo de humanidade, o modelo de humanidade é se doar. É assim que se vive.
é se doando ou se entregando à morte. A gente só consegue viver, Cristo vai dizer assim, não é isso? Vai dizer, se você quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer? Você vai perder. Mas se você der a sua vida e perder a sua vida, você vai ganhar. Que matemática louca! Te vira. É os paradoxos da Escritura, entendeu? Vai comendo esse negócio aí. É o nosso modelo de vida. O sofrimento de Cristo é algo que deve ser imitado. A vida da nova humanidade em Cristo é marcada por doação. Seja a sua vida, meu irmão, um presente para outra pessoa. Isso é ser moldado segundo Jesus. E é importante destacar que é a doação de si mesmo. E isso tem implicações em todas as áreas. Inclusive no seu quarto. Inclusive na sua cama. Em todos os lugares você pode aplicar o poder da cruz. O que eu queria que ficasse hoje dessa passagem de Efésios capítulo 5, é que você entendesse que a cruz, quando você olha para ela, e eu creio nisso, quando alguém olha para a cruz, contempla a cruz, entende o significado, pelo menos eu diria até assim, toca no significado, porque o negócio é muito profundo. Como se tivesse acesso ao significado. Imagina que o significado é uma sala. E você entrou, acendeu só uma luzinha assim, tum. E a cruz é essa sala enorme, cheia de significado profundo. Quando você entende aquela cruz, ou tem acesso ao início do significado daquela cruz, uma coisa que você pergunta para você mesmo é: como eu posso amar alguém que me amou tanto? Olhando para a cruz também vai te responder, fazendo a mesma coisa. Você ama a cruz? Amo. Então repita a cruz. Doe-se. Porque Deus quer fazer de você como o filho dele. E o filho dele é padrão de humanidade para a gente. E ser humano é maravilhoso. Errar não é humano. Amar é humano. Se doar é humano. Porque Jesus é o nosso modelo de humanidade. Que cada um aqui possa viver essa nova humanidade em cada esfera onde estiver envolvido. No seu trabalho, na escola, na sua família. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: cara, eu não sei o que tem aí não, mas tem alguma coisa na tua vida aí que... Aí você não vai dizer que é da Igreja Batista. Você vai dizer: é Cristo. É Cristo na minha vida. E cada um aqui possa espelhar Jesus nas suas vidas. Amém? Encontrar a paz. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por se revelar a nós na pessoa de Jesus. Obrigado pelo exemplo que Ele é para nós. Que nosso olhar esteja na cruz constantemente. Tanto significado existe ali, há tanto que aprender à medida que olhamos para a cruz. À medida que Teu Espírito vai nos direcionando, nos guiando, nos iluminando para entender o que realmente aquele evento significa, a cada momento a cruz vai ganhando novos tons, novas cores, novos sentidos, sentidos que vão se ampliando, enriquecendo e impulsionando o nosso coração a repetir a cruz em nossas vidas. Deus, o Senhor quer fazer de nós pessoas semelhantes a Teu Filho. E o grande ato dele foi um ato de doação. Que isso possa ser uma marca da nossa vida. E é só assim que nós realmente vamos encontrar a paz. Só assim a alegria profunda de alma surgirá dentro de nós. Quando esquecermos de nós e olharmos para o Senhor, para o mundo e para os outros, aí sim estaremos sendo verdadeiros seres humanos, como Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, nosso modelo de humanidade é. É em nome dele que nós choramos. Amém.